Bom, e também tivemos comentários sobre o desfile, claro, na CPI da Covid. O presidente da comissão declarou que Jair Bolsonaro cria uma coreografia ao tentar demonstrar controle das Forças Armadas. Na abertura da sessão desta terça-feira, Omar Aziz classificou o desfile na esplanada dos ministérios como um ataque à democracia. O presidente cria uma encenação, uma coreografia para mostrar que tem o controle das Forças Armadas e pode fazer o que quiser com o país. É um absurdo e inaceitável. Não é um teatro sem consequências, mas um ataque frontal à democracia que precisa ser repudiado. O papel das Forças Armadas é defender a democracia e não ameaçá-la. Desfiles como esse serviriam para mostrar força para conter inimigos externos que ameaçassem a nossa soberania, o que não é o caso, né? Omar Aziz acrescenta que a democracia brasileira é inegociável e precisa ser defendida. Sobre o voto impresso auditável, o senador do PSD ressalta que o governo tem que aceitar a derrota. Todo homem público, além de cumprir suas funções constitucionais, deveria ter medo do ridículo. Mas Bolsonaro não liga para nenhum desses limites. Como fica claro nessa cena patética de hoje, que mostra apenas uma ameaça de um fraco que sabe que perdeu. Não haverá voto impresso. Não haverá nenhum tipo de golpe contra a nossa democracia. As instituições, Congresso à frente, não deixarão que isso aconteça. A democracia tem instrumentos para defender a própria democracia contra roubos golpistas. Agressões à Constituição não são legítimos. Defender golpe não é aceitável. E defender o fim da democracia precisa ser punido com rigor da lei. Pessoas morrendo todos os dias pela Covid. A fome em vários cantos do país. O desemprego em alta. A economia cambaleando. E a discussão, a pauta, é uma pauta superficial, golpista, que não leva o Brasil a lugar nenhum. Nos torna um país pequeno, um país sem autonomia, um país sem rosto. Omar Aziz reitera que divergências fazem parte da democracia, mas, segundo ele, a soberania do país não pode ser atacada. Senadores de oposição, como Eduardo Braga, do MDB, aproveitaram a fala do presidente da CPI para reforçar o coro. Democracia é o regime que estabelece liberdades indistintamente nos limites e na forma da lei. Democracia é o regime que respeita as minorias, sejam elas de que natureza for. Democracia é o regime que respeita as diversidades. Eduardo Braga lembrou que os brasileiros lutaram por mais de 20 anos pela redemocratização. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, chamou de patético o desfile militar em Brasília. É uma patética demonstração de fraqueza. Mais patético que aqueles desfiles de Kim Jong-un lá em Pyongyang, na Coreia do Norte. Porque aqueles, pelo menos, é para demonstrar força para o inimigo externo. Este daqui é para demonstrar força diante de quem? Para Randolfo Rodrigues, as Forças Armadas são leais à nação e ao povo e não a qualquer inquilino de plantão no Palácio do Planalto. A senadora Simone Tebet, do MDB, criticou a politização dos militares. As democracias não morrem mais com cabo e com soldado, nem pelas mãos dos generais, mas eles servem para tentar nos intimidar. Não vão. As democracias morrem nessa régua que está sendo tratada pelo atual governo, exatamente com a politização dos militares, a militarização da política, o enfraquecimento do processo eleitoral e das instituições democráticas e dos órgãos de controle. Depois das falas iniciais dos senadores de oposição, o líder do governo no Senado rebateu os ataques. Fernando Bezerra Coelho também saiu em defesa da democracia, mas podou os colegas.
Eu aposto na democracia, eu aposto no Estado de direito democrático. E por isso, senhor presidente, é evidente que eu quero compartilhar as preocupações de todos que aqui reverberaram. Apenas, digamos assim, querendo retirar os excessos das falas que foram feitas, para que a gente possa evitar os ambientes de radicalização. O nosso papel como membros do Congresso Nacional é criar e apostar num ambiente de diálogo, para que a gente possa pular essa situação de radicalização, de polarização excessiva que não atende aos interesses nacionais. Fernando Bezerra não fez qualquer citação ao desfile na esplanada dos ministérios. O senador Marcos Rogério avalia que o que constrange é um outro tipo de desfile. Me constrange o desfile de corrupção, o desfile de roubalheira, o desfile de dinheiro público brasileiro saindo do Brasil e indo financiar obras e serviços em países dominados por ditadores, por comunistas. Marcos Rogério destaca que o desfile da corrupção é o que causa constrangimento aos brasileiros. O senador Eduardo Girão, que se intitula Independente, afirma que o ato na esplanada deveria ter sido cancelado. Eu acho que seria um gesto mais feliz se essa, entre aspas, coincidência do desfile aqui na esplanada dos ministérios fosse cancelado num dia que tem votações, senador Eduardo Braga, tão importantes na casa. Um erro não justifica um outro erro. O que a gente está vendo de forma muito serena, respeito quem pensa diferente, mas é uma invasão de competência de alguns poderes sobre os outros. Eduardo Girão criticou o Supremo Tribunal Federal e defendeu o debate sobre o voto impresso auditável pelo Parlamento. Nas manifestações dos integrantes da CPI da Covid, o senador Tasso Gereissati apontou que o simbolismo de tanques nas ruas é muito forte. Canhões e tanques na Praça dos Três Poderes me constrange e me aterroriza. Talvez porque eu tenha sido de uma geração cuja adolescência foi gritar, clamar pela liberdade. Esta divergência que nós temos hoje, essas discussões que nós temos hoje, aqui mesmo dentro dessa CPI, com opiniões diferentes, não existiam nessa época. Tasso Gereissati salienta que o Brasil não pode cogitar e aceitar qualquer retrocesso democrático. Antes da oitiva desta terça-feira, o senador Renan Calheiros partiu para o ataque a Jair Bolsonaro. Um espetáculo dantesco com a utilização indevida, inconstitucional e oportunista das Forças Armadas. A democracia, senhor presidente, é inegociável. As Forças Armadas não podem, a pretexto nenhum, apoiar aspirações de um presidente da República amalucado com comissões tirânicas, que vive a erosão da sua própria popularidade. E hoje é tido pelo povo brasileiro como despreparado e desonesto. Nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar esses arreganhos autoritários. Eu queria lembrar que o comportamento belicoso, desestabilizador de Bolsonaro é indesmentível. Renan Calheiros reiterou que o Congresso Nacional não pode se intimidar e que o voto impresso auditável faz parte de um passado já enterrado pelo Brasil. As manifestações dos senadores se deram antes da oitiva desta terça-feira, que começou com 2 horas de atraso. Comentários então, Augusto, na CPI da Covid. Bom, o que tem a ver com a Covid isso aí? Quer dizer, eles estão realmente querendo aproveitar o palanque para debochar dos brasileiros honestos. Eu vi um desfile aí, esse sim, patético, de pessoas que não têm condições aí de ser vereador num grotão do Brasil, e agora eles estão no Senado
E aí, deitando regra, eles não sabem nada do que aconteceu em 64, mentem, né, fazem comparações completamente absurdas e se aparecem como estadistas, né, disfarçando a condição de fora da lei. São bandidos. Esses caras, se o Exército intimidasse essa turma, eles não diriam o que estão dizendo. O Renan Calheiros, que é um prontuário ambulante, não a capivara, né, de terno, os blindados aqui perto do Supremo. O que me amedronta, né, não é o que deixa aterrorizado o senador Tasso Gereissati, os tanques na praça. O que me deixa assustado é indignado mesmo, é esse desfile de pulhas, tá, de criminosos fantasiados de senador e dando conselhos. O que houve? Agora que os tanques passaram e que eles estão calmos, o que restou? O que os jornais dirão amanhã? A demonstração de força para intimidar o Congresso provocou um desfile de valentes que sabem que o Exército não vai fazer nada. Disso aí que eles fingem enxergar. Agora, se o Bolsonaro quisesse intimidar essa turma, aí devia mandar a Polícia Federal. Um desfile da Polícia Federal na Praça dos Três Poderes ia acabar com essa graça toda aí. Tá? Não ia nem precisar gritar, olha o rapa, não. É a Polícia Federal. Acabou. Todos eles ficaram aterrorizados, aí sim, quando chegava às 6 da manhã. Todos eles deixavam o despertador pronto ali para não precisar aparecer na polícia para um depoimento de pijama. Né? Eles tinham pavor, né? Sonhavam com os japoneses da Federal. Agora estão valentes, enfrentando o Exército brasileiro. Quer dizer, os militares são tolerantes. Né? E devem ser mesmo, porque são um bando de bestas quadradas, aí, torturando a história, torturando os fatos e enxergando crises onde não há. Guilherme Fiuza. Bom, nós acabamos de ver um show de humilhação a todas as famílias que perderam seus entes para a Covid. Nós acabamos de ver personagens fantasiados de parlamentares sapateando sobre os caixões dos mortos por Covid. Isso é uma comissão parlamentar de inquérito sobre uma pandemia. Eles usaram esse espaço, se autoconcederam uma licença para fazer politicagem dentro dessa pandemia, dentro da sua prerrogativa de discutir o que supostamente investigar, o que supostamente levou ao sofrimento tanta gente no país. Eu quero dizer o seguinte, esses personagens não estão nem aí para as vítimas da Covid. E eles deveriam estar politicamente desgraçados se eles não tivessem a cumplicidade da imprensa marrom. A outrora grande imprensa, gloriosa, veículos gloriosos, aos quais muito devemos. Hoje são os artífices, porque nós não estaríamos falando disso aqui, absolutamente não estaríamos. Se você tem políticos oportunistas usando um espaço sobre uma crise sanitária, né, com graves perdas humanas pela população, para fazer uma política rasteira, nós não estaríamos falando disso aqui. Ninguém ia ver isso. Por que isso virou uma ribalta? E agora uma ribalta pervertida para a politicagem sobre os mortos? Porque a imprensa criou a importância que essa CPI hoje tem. A imprensa capturou esses personagens sofríveis da política, Omar Aziz, Renan Calheiros e companhia, e os alçou ao protagonismo do debate público, né?
Então vem esses personagens, Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolph Rodrigues, Simone Tebet, e sapateiam sobre os caixões das vítimas da Covid. Senhores, senhora e senhores, é uma vergonha o que vocês estão fazendo. Isto é uma vergonha. Estão usando um espaço público, supostamente, para enfrentar uma crise sanitária, para fazer politicagem. Estão humilhando as vítimas da Covid. E o país está perplexo ou abúlico ou cataléptico, assistindo, sancionando, permitindo que isso aconteça, aceitando que isso seja um debate. Isso não é um debate. Como pode ser um debate? Parlamentares usando uma instituição criada para enfrentar, supostamente, sabemos que não foi isso, né? Mas supostamente para enfrentar um drama humano, fazendo palanque para fingir, aparece o Tasso Gereissati para dizer que os... Ô Tasso, você está na CPI da Covid, companheiro. Você está tratando de um flagelo que matou muita gente, continua matando, e vocês ficam aí falando dos mortos como se isso fosse um rascunho de um discurso de quinta categoria. E né? As referências que vocês fazem aí desse palanque abjeto à tragédia é discurso de quinta categoria. Vocês não estão nem aí para ninguém. E a imprensa que dá credenciais a esse picadeiro macabro também não está nem aí para a vida de ninguém. Vamos rasgar as fantasias de uma vez. Está fazendo política o tempo inteiro. Está brincando de perseguir pessoas. Sanciona perseguição a médicos. Sanciona. Perseguição obscura. Perseguição de vazamento de sigilo de médico. Um sigilo guarnecido tanto pela Suprema Corte quanto pelo Senado. Vazam, expõem, tentam perseguir médicas. E essas cidadãs recorrem contra essa perseguição. Atenção, isso é perseguição ao arrepio do direito, à margem da lei. Prestem atenção no que está sendo feito. Esses cidadãos, essas cidadãs tentam recorrer e não conseguem. Estão imóveis diante de instituições pervertidas, instituições usadas para politicagem, sapateando sobre as vítimas da Covid. Né? Nós estamos assistindo um espetáculo bizarro. O Brasil está realmente envolto numa onda de cinismo. Eu não estou falando do Omar Aziz, da Simone Tebet, do Randolph e do Renan Calheiros, porque desses não tem nada que esperar, esses vão fazer qualquer coisa. Mas eu estou falando daqueles que supostamente representam aí a circulação de conhecimento, de pensamento, de expressão. Esses estão realmente pactuados com o cinismo, né? Assistindo esse espetáculo que, para mim, Vitor, fica como a marca da mentira, né? Essas pessoas estão aí sem absolutamente nenhuma empatia para com quem sofre com a pandemia. Elas estão na CPI da Covid para fazer política, para criar narrativa. Seu Tasso Gereissati, que decepção, seu Tasso Gereissati. Tantos serviços prestados ao país. Agora, eu quero dizer o seguinte, não são só esses que eu citei, não, são os representantes do governo também, que não contrapõem a isso. Uma postura de hombridade, de espírito público, seria o seguinte: retirada imediata, ou um repúdio ostensivo ao uso de uma comissão parlamentar de inquérito sobre Covid para fazer política. Eles estão entrando na discussão. Quer dizer, não é bem assim, os tanques... Que tanques, companheiro? Essa CPI é de tanque? Nós não estávamos falando de mortes, não é isso que vocês falam? De um ataque epidêmico, que os senhores se dizem
né, os grandes corações contra aqueles que não se importam com a vida de ninguém. Como é que, de repente, vocês se descambaram para uma conversa de bar sobre os tanques, é golpe, não é golpe, e a Covid? E os mortos, e os que sofrem? Onde estão, senhores e senhoras senadoras, senadores? Ninguém aí, ninguém nesse teatro macabro conserva a noção do que está fazendo ali. É um espetáculo medonho, não tem empatia com a vida de ninguém. E o problema é que nós não estamos vendo saída para essa situação. Quem sapateia sobre mortos de uma pandemia para fazer política é capaz de qualquer coisa. Agora 6h53. Ana Paula Henkel, você, Ana. Vitor, acho que em relação ao desrespeito, né, que essa Covid aí apresenta todos os dias, acho que o Fiuza foi muito preciso nas palavras dele. Não é um desrespeito apenas ao nosso dinheiro, né, do contribuinte, ao nosso tempo, como mesmo o próprio Omar Aziz disse, né, eu fui anotando aqui os vídeos todos, o desemprego em alta, economia cambaleando, o que não é verdade, nossa economia vem aí se sustentando de uma maneira heróica, graças ao super técnico aí, ministro Paulo Guedes. Mas mesmo se fosse verdade isso aqui, a economia cambaleando, está sofrendo, sim, claro, a economia global está sofrendo. Até aqui nos Estados Unidos, a economia forte, né, muito bem estabelecida, ainda está sofrendo. E, no entanto, a nossa aí no Brasil continua crescendo, né? Foi uma economia em V que está subindo de uma maneira muito importante, graças ao liberal Paulo Guedes. E, no entanto, estamos vendo aí uma CPI gastando o nosso dinheiro, o nosso tempo, promovendo apenas falácias, né? Muito engraçado que o senador Omar Aziz, ele fala, eu fui anotando as palavras, medo do ridículo e ataques à Constituição. Ou seja, medo do ridículo parece que eles não têm, ele aí falando do presidente Jair Bolsonaro, parece que o senador Omar Aziz não tem nenhum medo do ridículo, porque é o que eles passam ali todos os dias dessa CPI, em absolutamente todas as sessões, com tantas mentiras, tantas falácias, tanto desrespeito, não apenas aos mortos, como o Fiuza colocou, mas desrespeito às mulheres que foram ali, mulheres honradas, capazes, médicas que dedicam a vida toda à medicina, a salvar os pacientes aí, a doutora Anise Yamaguchi na área do câncer e agora na Covid também, assim como a doutora Maíra, e o desrespeito tremendo, né, que eles promovem ali. Ataques à Constituição, né? Nós vimos aí a decisão de quebrar o sigilo bancário de várias empresas, a Jovem Pan estava entre essas empresas, um sigilo bancário desde 2018, uma CPI da Covid, a pandemia que atingiu o globo em 2020, no início de 2020, quebraram o sigilo bancário de várias empresas, não só da Jovem Pan apenas, mas da Brasil Paralelo, Terça Livre, Crítica Nacional e outras, desde 2018. O que isso é a respeito à Constituição? Então, daqui a pouco eu continuo os comentários ali especificamente sobre todos esses senadores, porque o desrespeito é muito grande e a gente precisa falar disso. Combinado, Ana. E você que está aqui nos acompanhando, não esqueça, hein? Aproveite, se inscreva aqui no canal e também deixe o seu like. Estamos de volta agora também no rádio, aqui nas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Seguimos repercutindo as declarações que trouxemos há pouco de senadores hoje na CPI da Covid a respeito do desfile militar que tivemos em Brasília. Queremos ouvi-lo também, José Maria Trindade. Foi um barulhão danado à toa. Não precisavam ficar assustadinhos, porque, inclusive, as Forças Armadas foram apoiadas e aplaudidas por onde passaram por aqui. Um petista tentou ali interferir na frente de um carro de combate, mas foi retirado e foi uma manifestação isolada. No mais, houve aplausos. E a Praça dos Três Poderes estava cheia, não estava completamente cheia, mas existiam lá pessoas que foram assistir esta cerimônia de entrega de um convite. Gente, foi uma cerimônia de entrega de um convite. Agora, o Augusto tem toda a razão.
a CPI da pandemia virou um alvoroço. Até parecia que era a CPI do Exército Brasileiro ou CPI das Forças Armadas, algo parecido. Eu não entendi nada. Todo mundo se manifestou e ontem prepararam esta reação no plenário. Como a Ana disse, trata-se de uma situação importante para mostrar que a CPI, como eu sempre falo, né, é um palco político, nada mais do que isso. Veja bem que o presidente Omar Aziz falaram em liberdade e democracia. Que tipo de liberdade e de democracia prega o presidente de uma CPI que decide tudo o que vai acontecer no plenário da CPI, da sua casa, com esse tal G7? Isso é liberdade? Isto é democracia? E em seguida vem o senador Randolfo Rodrigues, falando em coisa patética e dizendo que o presidente Bolsonaro vai para a cadeia se tentar um golpe. Não tem nada de golpe e não tem nada de cadeia, evidentemente, porque não se trata de roubo como os antigos aliados do senador Randolfo Rodrigues. Então, isso está totalmente descartado. A Simone Tebet fala em politização das Forças Armadas. Não é um ato político fazer uma manobra militar. Não é um ato político ir formalmente fardado ao presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas, apresentar um convite, uma cerimônia militar. Nada mais do que isso. Terminou, todo mundo foi embora. Agora, arrastar as Forças Armadas para a politização é continuar fazendo esse tipo de reação, é continuar tentando reduzir o papel importante, sim, das Forças Armadas na vida do país. Não na vida política, mas na vida do país, no dia a dia do país, na defesa do país. O Fernando Bezerra, ele fala em direitos e deveres. Foi bom ele falar isso, porque é direito do presidente Jair Bolsonaro presidir esse tipo de cerimônia militar. Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas e ele tem o direito de fazer isso e mais do que direito, dever de manter ali a presença e a importância das Forças Armadas. Tanto é que ele tem direito que ele fez e tentaram obstruir. Foram ao Supremo Tribunal Federal para cancelar esta solenidade. Não foi desfile, foi uma solenidade importante, solenidade de convite ao presidente para uma manobra militar. E o Toffoli negou a possibilidade de adiar ou de interferir. O Marcos Rogério, ele fala, é muito importante dizer o seguinte, é aquilo que eu falava, do costume com quem você anda. As pessoas estavam acostumadas a desfiles de corruptos, de corrupção, de guerrilheiros aqui na Praça dos Três Poderes e no Palácio do Planalto, porque ninguém se incomodava, né? O Eduardo Girão, ele acabou contaminado por esse debate. Ele tem ali boas intenções na CPI. Continua achando que este não é o assunto da CPI da pandemia, mas foi estudado ali para dar visibilidade a esta reação e ridicularizar ou escantear o presidente Jair Bolsonaro. Agora, Tasso Gereissati, que foi acusado pelo Renan de ser um coronel do Nordeste e respondeu não aponte para mim esse dedo sujo, né? Fala que está constrangido. Como constrangido? Constrangido com o quê? Forças Armadas legalmente colocadas, presididas pelo presidente da República. Não se deve empurrar ninguém para lado nenhum. O Tancredo dizia, não me empurre que eu dou um passo atrás. É mais ou menos assim. Eu vejo, às vezes, as pessoas impõem, isso aí é vermelho. Não. Você tem que somar argumentos e mostrar, venha para o nosso lado, nós estamos do lado certo. E não empurrar a pessoa para o outro lado. E, finalmente, Renan, que se aproveitou dessa situação para dar uma de moral. Eu já estou começando a desconfiar de que existe um complô para empurrar o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados exatamente para essa área nebulosa que não existe de ir contra a Constituição, ou seja, contra golpe militar. Ana Paula Henkel, quer completar, Ana? Completar algumas coisas que eu anotei aqui, Vitor, rapidamente, puxando aí a menção do Zé, com o nome da senadora Simone Tebet, ela dizendo da politização, né? O que é essa CPI, a não ser a politização até do campo da medicina? Politizaram médicos ali nessa CPI,
Simone Tebet, que defendia o voto impresso auditável. Nós já mostramos o vídeo dela aqui, isso há pouquíssimo tempo, e agora ela é demasiadamente aí, fervorosamente contra, né, essa PEC. A senadora Simone Tebet viu os ataques, vis ali a doutora Mayra, a doutora Nise Yamaguchi, e não fez absolutamente nada. Então, quem é Simone Tebet, né, para falar de politização? Simone Tebet, infelizmente, aí, se tornou uma grande decepção para muitos de seus próprios eleitores, que é o que a gente vê nas redes sociais. Tasso Gereissati disse em estar constrangido, aterrorizado, fala aí em liberdade, mas ele próprio defende o passaporte sanitário, a segregação, a vacinação, a possível vacinação obrigatória, inclusive em crianças, por uma vacina experimental e emergencial que não foi testada em grupos infantis. Renan Calheiros, bom, a gente já sabe, eu já cansei de ler aqui os inquéritos, né, de Renan Calheiros, ele fala em inconstitucionalidade, em tirania. Agora, eu faço o mesmo convite que eu fiz ao Lula, eu faço ao senhor Renan Calheiros, saia às ruas. Tá, fica aí o desafio, saia às ruas e teste essa popularidade que o senhor acha que tem nessa bolha ridícula, nesse circo que é a CPI. Está feito o desafio. Saia às ruas, senador Renan Calheiros, vamos ver como anda aí a sua popularidade e esse gogó todo inflamado que o senhor coloca aí diante das câmeras, diante da nação brasileira, que não merece tantos inquéritos, alguns muito bem engavetados pelo Supremo Tribunal Federal, outros aí em ativo. Fica aí o desafio. O ex-presidente e ex-presidiário Lula e a Renan Calheiros saiam às ruas e escutem o que o povo tem a dizer aos senhores.